Gestão tributária e orçamento municipal. Vamos abordar aqui as principais discussões, os principais pontos sobre essa questão. Gestão tributária e orçamento municipal. Vamos seguir o seguinte sumário. Tributos municipais, tributos como ferramenta de indução ao desenvolvimento municipal, transferências governamentais, planejamento orçamentário, PPA, LDO e LOA, experiências do orçamento participativo, lei de responsabilidade e lei de crimes fiscais, controle social e transparência, estudo de casos aplicados e as referências. Os tributos municipais. O que os municípios podem arrecadar? Principais: PTU, ITBI, ISS e o imposto de renda retido da fonte. O imposto de renda é um tributo federal, mas aquilo que o Estado e o município retém na fonte dos pagamentos, seus servidores, fica com ele. Também tem as transferências recebidas, fundo de participação dos municípios, quarta parte do ICMS, quarta parte do IPVA, recursos do FUNEB, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, recursos do SUS, de assistência social, quarta parte, a contribuição de intervenção no domínio econômico. Tributos como ferramenta da indução ao desenvolvimento municipal. Além de função que é custear serviços públicos, né, que os impostos, as taxas, eles podem ser utilizados também como estratégia para induzir o desenvolvimento econômico. Exemplo, o IPTU, ele pode ir ter alíquotas diferentes, devido à localização. De repente, você tem um terreno, não tem construção, então você cobra um IPTU mais alto, para exatamente que se construa e possa diminuir. É uma maneira de estimular, né, a construção nessas áreas. O imposto ISS, ISSQN, né, você pode, para fomentar aí a prestação de serviços, conceder isenções, reduzir alíquotas. Isso tem, às vezes, muito utilizado por municípios vizinhos. Montar uma empresa de prestação de serviço, município X ou não cobra ou reduz muito a alíquota. Estabelecer programas de incentivo fiscal voltados à geração de empregos. Detalhe que convém a gente lembrar que os tributos que o município arrecada, PTU e ISS, parte desses recursos, no caso, o artigo 212 da Constituição Federal, termina que 25% sejam gastos em educação, 15% pela Lei Complementar 141 em saúde. O que significa isso? Que o município arrecadou R$ 1 milhão de IPTU, ele não pode simplesmente utilizar isso para pagar as despesas da prefeitura e desenvolver e fazer o que o prefeito possa entender que seja, né, importante. 15%, no caso, 150 mil, e 250 mil são vinculados. Então, a diferença é que ele vai poder ter o livre-arbítrio de utilizar esses 25 com 15, 40%,
ele obrigatoriamente tem uma vinculação. Aquela premissa de que o imposto cai no caixa e não tem destinação, temos que isso não acontece agora. Transferências governamentais. Nós estamos no Brasil chamado federalismo fiscal. Atribuiu muitas responsabilidades para os municípios, contudo, sem os recursos. E esses recursos, então, têm de receber por transferências. Fundo de participação dos municípios, fundo de participação, a quarta parte do ITR, quarta recursos do Fundeb, né, imposto sobre operações financeiras, que aí vão receber transferência desses recursos para complementar o seu caixa. Por quê? Porque os recursos que ele arrecada não são suficientes. Então, ele precisa desses recursos para custear as despesas. Nós temos a quarta parte do ICMS, a quarta parte do PVA, holds, transferências especiais. Olha, transferências legais, são obrigatórias, né? Transferências consideradas fundo a fundo, por exemplo, as fundo de saúde e do fundo de assistência social. Transferências voluntárias, discricionárias. Na lei de responsabilidade fiscal e na legislação anterior, antes das famosas emendas parlamentares, isso era feito através de convênios. O prefeito queria um recurso para pavimentar algumas ruas. Ele conseguia, com um deputado, um senador, e, assim como o presidente da República, um recurso com essa finalidade. Então, isso era formalizado através de convênio. E existia transparência, porque o convênio tem todo um processo de aplicação de recursos, de identificação para onde os recursos vai ser aplicado. O que é que os parlamentares federais, principalmente, inventaram? As emendas parlamentares, emenda PIX, emenda do relator, emenda de bancada. Quais são os problemas dessas emendas? Isso virou um orçamento do legislativo, só que é um orçamento sem dinheiro, né? Quem arrecada é o executivo. E essas emendas, pelo artigo 163 da Constituição Federal, precisa ter rastreabilidade, transparência. Não pode você receber um recurso sem saber de quem está mandando e aonde você vai ser aplicado e depois prestar contas. Tribunal de Contas dos municípios, Tribunal de Contas do Estado, que fiscaliza os municípios, se é uma emenda que é do governo federal, ele não tem competência. Só o governo federal que vai poder fiscalizar. E o governo federal não tem gente para tudo isso. Mas isso, né, é uma maneira de pular. Não pode isso aí. Emenda parlamentar é que seria considerado justo ter esse orçamento do legislativo. Mas que houvesse todo o processo de transparência, quem mandou, onde vai ser aplicado, como vai ser aplicado, todo um processo de prestação de contas, de transparência. O que é que o prefeito, o que é que o governador fez com estes recursos. Bem, vamos continuar em outro vídeo.